Beleza, turminha? Aqui é o Vitor falando, eu sou evangelizador aqui no Jefa e vamos começar mais uma aulinha para vocês hoje, beleza? Agora, se liga no assunto. Hoje nós vamos tratar sobre um assunto que é um assunto bacana, chama empatia. E é um assunto que é fácil de entender, mas para praticar, então eu espero que eu traga bastante dica para vocês poderem colocar isso em prática. E vamos entender então um pouquinho sobre empatia, mas antes disso, alguém sabe o que nós temos que fazer? A nossa prece, não podemos deixar de ficar conectados com a espiritualidade do outro lado, né? Então vamos lá? Prece inicial. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai. Senhor Jesus, nós te agradecemos por todas as bênçãos que nos clareia a estrada e nos confortas a vida. Mas em particular, nós te agradecemos os obstáculos que nos permite encontrar nos relacionamentos uns com os outros, através dos quais exercitamos a prática do amor que nos legaste. Que assim seja, graças a Deus. Praticar o amor, e isso tem tudo a ver com o que nós vamos ver hoje, que é a empatia, né? Vamos ver o que é que significa empatia. Aí é que tá. Parece difícil na teoria, depois quando você tira o entendimento, aí fica simples. Quer ver? Com a origem do termo grego empatheia, que significa paixão, a empatia pressupõe uma comunicação afetiva com outra pessoa. Portanto, empatia significa a capacidade psicológica para sentir o que sentiria outra pessoa caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. Consiste em tentar compreender sentimentos e emoções, procurando experimentar de forma objetiva e racional o que sente o outro indivíduo. Puxa, complicado, né? Nós falamos aqui difícil, né? Psicologia, vivenciar a situação vivenciada. Mas vamos resumir isso? Tá lá, olha a figurinha aí. Empatia, a arte de se colocar no lugar do outro. É pegar e ver a pessoa, né? E se enxergar no lugar dela. Agora ficou fácil, não ficou? Agora ficou mais simples. Ou fala que não, vai. E um exemplo bacana sobre empatia está lá em Lucas 10, dos versículos de 25 a 37. E para aqueles que já estão habituados, se refere justamente a uma parábola contada por Jesus, que é a parábola do bom samaritano. Vocês já devem ter escutado ela. Então vamos ver o que aconteceu, o que Jesus nos conta. Então vamos lá, parábola do bom samaritano. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele queria saber de Jesus, né? Ele, como é um estudioso das leis, ele queria saber de Jesus como ele faria para herdar a vida eterna. Então Jesus pegou e disse o seguinte: o que está escrito na lei? Como lês? Então, respondendo o doutor da lei, disse: amará ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as suas forças, e de todo o seu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Respondido isso pelo doutor das leis, Jesus pegou e disse a ele: respondeste bem,
fazei isso e viverás. Então, se ele fizesse aquilo que estava na lei, ele viveria, né? Ele herdaria a vida eterna. Mas aí o doutor da lei pegou e, querendo instigar mais um pouco, né? E querendo se justificar até a si mesmo, disse a Jesus: Mestre, e quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E aí sabe o que Jesus fez? Contou para ele uma historinha, que é a parábola. Ele disse que um certo dia um homem descia pela estrada de Jerusalém até Jericó. Então ele estava fazendo uma viagem. E nesse caminho ele infelizmente topou com alguns salteadores. Salteadores, naquela época, é o que nós conhecemos hoje como os assaltantes, os bandidos. Só que eles foram um pouco violentos, né? Eles pegaram esse homem, assaltaram ele, tiraram todos os pertences dele, levaram o dinheiro dele, as vestes dele, e espancaram ele, e bateram nele, com muita maldade. E deixaram esse homem praticamente agonizando na estrada. Muito ferido, não tendo condições nem de pedir ajuda, nem socorro a ninguém, ele permaneceu lá na estrada e os salteadores foram embora. Daí então, por esse caminho, passou um sacerdote. Como você pode ver aí na figurinha, o sacerdote passou de largo e fingiu que esse cara nem estava lá. Fingiu que nem era com ele, passou direto. Passou mais um tempinho, eis que desce um outro homem, dessa vez agora um levita. Como você pode ver aí na figurinha, eu acho que ele fez até pior do que o sacerdote. Ele ainda olhou com um rabo de olho assim pro cara, deu uma olhadinha assim, mas não fez nada. Foi incapaz de fazer alguma coisa, não falou nada, passou de largo e seguiu o seu caminho e deixou o pobre homem todo ferido, machucado, na beira da estrada. Eis que então passa um terceiro homem. Esse era um samaritano. E ele vê a situação daquele indivíduo na estrada, ferido. Então ele simplesmente tem um sentimento de empatia. Ele se sente no lugar daquele homem ferido. E ele pega e pensa: se eu estivesse nessa condição, eu gostaria que alguém cuidasse de mim e me levasse para a cidade. E foi o que o homem, o bom samaritano, fez. Limpou um pouco as suas feridas com azeite e vinho, colocou em sua cavalgadura, né, o seu cavalo, e levou até uma hospedaria. Chegando lá, ele cuidou desse homem, deu vestes a este homem, cuidou das suas feridas. E ao sair da hospedaria, chegou para o hospedeiro, né, que estava lá recepcionando eles, deu a ele 2 dinheiros e disse que era para ele cuidar daquele homem. E tudo que a mais que ele gastasse com aquele homem, ele no dia seguinte ele voltaria para poder restituir o valor a este hospedeiro. Então Jesus interroga aqueles que estavam ali presentes e inclusive o doutor da lei: qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Então ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Essa é que é a diferença. Ser empático é muito diferente de ser simpático. Ser simpático é quando nos deparamos com alguém que está com algum problema, nós nos dirigimos a ele com algumas palavras amigas, mas seguimos em frente, seguimos o nosso caminho. Ser empático é além das palavras, é se colocar no lugar daquela pessoa, é nos posicionarmos com a ajuda efetiva, oferecendo o nosso conhecimento a um amigo que precisa de uma orientação, certo?
Aí, como que eu desenvolvo, então, esse sentimento de empatia, né? Porque a empatia, ela é um sentimento que nos conduz, a nós como pessoa, a um estado de solidariedade. E essa é a virtude, e essa virtude de solidariedade é que é o caminho para nós extirparmos de vez da nossa vida o egoísmo. É interessante desenvolvê-la, né? Então, vamos ver? Passo 1. Acompanhe aí, passo 1. A base da empatia é a autoconsciência. Significa dizer que o conhecimento das nossas próprias emoções. Ela que nos auxiliará a perceber as emoções e os sentimentos dos outros. Então a gente precisa primeiro conhecer a nós mesmos, conhecer os nossos sentimentos, e é a partir deles que nós vamos conseguir compreender o nosso próximo. Correto? Passo 2. Observe os outros com os olhos da bondade. Acompanhe os seus gestos, a sua voz, as suas expressões corporais, com um pensamento de bondade. A gente costuma enxergar os outros julgando, né, que eles estão fazendo tudo errado. Puxa vida, vamos começar a enxergar o lado bom deles, né? Nós temos essa possibilidade, ou nós podemos enxergar só o lado ruim, ou podemos enxergar o lado bom. Olha o exemplo dessa figurinha aqui. O senhor da direita diz que aquilo ali é um 9, e o senhor da esquerda diz que é um 6. Um está achando que o outro é burro e que está errado. Mas eles estão errados? Não, eles estão completamente certos. Ambos eles estão certos. Só que cada um tem o seu ponto de vista. Do ponto de vista da direita, ele está enxergando um 9 e ele está certo. Agora o da esquerda está enxergando que é um 6 e ele também está correto. Então vamos passar a enxergar o nosso próximo com os olhos da bondade. Quem sabe a gente não consegue se colocar no lugar do outro e ver o ponto de vista daquela pessoa, né? Passo 3. Tente entender o porquê dos seus atos. Eles refletem a situação interior. Como agiríamos no seu lugar? Tente vestir a sua pele. Ou seja, vamos procurar entender, né, o que o outro precisa e o que o outro está pensando, o que o outro está sentindo. Passo 4. Seja interessado e amigo, que as suas ações às vezes escondem preocupações internas, né? Vamos se interessar mais pelo nosso amiguinho, saber o que ele está pensando, né? Não seja assim desinteressado, ele é só um colega, tal, não sei o quê. Mas às vezes ele quer ser o seu amigo. Passo 4. Vamos lá? Habitue-se a ver com os olhos da alma, para que você possa ver o que a alma do outro está sentindo. É quase que aquele lance de ver com os olhos da bondade, né? A gente deve enxergar com a nossa alma para a alma com o nosso próximo. Porque às vezes o corpo dele está se expressando de uma forma, mas na verdade a alma dele está te pedindo ajuda. Então vamos tentar enxergar isso. É difícil, mas temos que treinar, né? E como é que a gente treina isso? Olha um exemplo aí da empatia nos dias de hoje. Exemplo bacana, né? Só de usar a máscara nesse tempo de pandemia, né, já nos mostra que estamos sendo empáticos. Pois afinal de contas, vocês aí devem ter aí 10, 12 anos, são jovens, é capaz que se pegar um vírus desse, né, Covid-19, vocês vão ter sintomas leves ou quase praticamente nenhum, né? Mas se enxergue no lugar do seu pai ou da sua mãe ou dos seus avós. Eles devem estar preocupados, né? Porque afinal de contas, se eles pegarem um vírus desse, eles podem sentir muito mal e até mesmo deixarem essa vida terrena e passar para o plano maior e deixar a família, né, numa situação muitas às vezes conturbada. Se a gente pensar nos nossos avós e tentar perceber quais são as suas preocupações,
a gente está praticando empatia. Esse que é o nosso intuito. É ver e enxergar com os olhos dos outros. Ou seja, preocupe-se mais com o seu próximo, não é não? E aqui nós encerramos nossa aulinha de hoje, né, sobre empatia. Espero que vocês tentam fazer isso do seu dia a dia, né? E vejam de novo o vídeo várias e várias vezes para poder tentar entender o significado, né, de empatia. Cada palavrinha daquela é complicado, porque tem muito termo técnico, mas vale a pena. Vamos para a nossa prece final então? Vamos fechar os nossos olhos, serenar o nosso coração. Bons espíritos que me assistes, dai-me a força de resistir à influência dos maus espíritos e a luz necessária para não cair nas suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção. Afastai-me do meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todos os sentimentos contrários à caridade, que são outras tantas portas abertas aos espíritos maus. Proteja-me sempre, hoje, agora e todo sempre. Que assim seja. Valeu, galera! Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aulinha, beleza? Até mais, tchau, tchau!